Fala, geração de investidores globais, tudo bem com vocês? Nessa aula aqui, meu amigo, eu vou te entregar um curso de escolha de ações, algo que eu poderia estar muito bem cobrando por esses 8 episódios e por essa aula, mas você está tendo acesso a um conteúdo premium, inclusive é nesse modelo aqui que eu acabo trazendo para os alunos, tá? Mas claro, um pouco mais elaborado, mas isso aqui, eu tenho certeza que tem gente vendendo aí por R$900, por R$2.000, e você, por estar fazendo parte dessa geração, vai ter de uma forma gratuita, tá bom? Então lembrando, no final, além do material complementar, também trarei uma surpresa para você, tá? Vamos ter aí uma certa oportunidade para você que realmente está comprometido, quer fazer a mudança, quer se tornar cada vez mais parte dessa geração que tem acesso às empresas mais valiosas, que investe na maior economia e que obtém, portanto, rendimento em dólar. Beleza? Então vamos para o nosso vídeo de hoje. No vídeo de hoje eu decidi trazer um slide para ficar algo mais simples, né, para a gente entender o que vai ser explicado e vocês conseguirem também observar o meu raciocínio, tá? A gente vai trazer um checklist, então você vai ter os tipos de empresa, todo passo a passo para você conseguir selecionar as suas ações, mas lembrando, de nada isso aqui importa, talvez 5%, se você não viu ainda as outras aulas sobre pensamento de longo prazo, sobre forma que você vai ter que montar a sua carteira, renda fixa, enfim, isso aqui é o topo do iceberg, sendo que tem toda uma estrutura que tem que ser bem formada e bem fundamentada antes de você começar aqui a estudar empresas, certo? Então o primeiro passo para a gente escolher ações no longo prazo, e esse raciocínio você pode utilizar no Brasil também, é você entender muito bem o tipo daquela empresa, tá? E para falar de tipo, nós temos que observar, eu vou estar olhando para cá, né, porque a tela está aqui. Nós temos que observar dois indicadores importantes, tá? O primeiro é o payout. O que é o payout no final das contas? É quanto do lucro líquido é distribuído para os acionistas em forma de dividendos. Uma empresa, né, que já se estabilizou no mercado, que já não tem para onde crescer, por exemplo, Itube, né, Itaú. Para onde Itaú vai crescer? Não tem muito para onde Itaú crescer. Ambev no Brasil. Para onde Ambev vai crescer? Todo mundo já toma cerveja, você tem um certo pico ali no carnaval, não tem muito para onde crescer, concorda? Isso é o mesmo caso em empresas americanas, como o Walmart, né, como até a Diageo, que é uma empresa de produtos alcoólicos. Não tem muito para onde crescer, portanto o que essas empresas acabam fazendo é distribuindo parte do seu lucro para quem é acionista. Então sim, você recebe um rendimento em dólar nessa situação. O payout é quanto do lucro foi distribuído. Então se a empresa teve ali $1 milhão de lucro e distribuiu $600 mil, significa que esse payout vai ser 60%. Fechado? Depois você tem ali um outro indicador, que é o CAPEX dividido sobre o fluxo de caixa operacional. Pode complicar um pouquinho o que eu vou acabar trazendo, mas isso aqui você realmente precisa compreender para montar uma carteira robusta e uma carteira que possa vir a pegar uma Amazon, uma nova Tesla, uma nova empresa realmente disruptiva. Isso aqui é crucial para você conseguir estruturar uma carteira dessa forma, visando buscar empresas desse formato e conservar patrimônio, que é o CAPEX dividido sobre o fluxo de caixa operacional. O CAPEX, ele nada mais é do que quanto aquela empresa está investindo em ativos mobilizados. Quanto ela está investindo ali nos seus maquinários, nos seus terrenos, nos seus imóveis, enfim, né? Tudo que ela está investindo em ativos mobilizados. E o FCO é o fluxo de caixa operacional. Todo o dinheiro que a empresa gerou das suas operações. Se você for entender esse raciocínio, nós estamos querendo saber quanto que do dinheiro gerado nas operações foi reinvestido na empresa, através do CAPEX. Então, se a empresa ela gerou operacionalmente $500 mil e ela investiu em ativos mobilizados, que é o CAPEX,
200 mil dólares, certo? Nós conseguimos saber que sobrou para a empresa, no final das contas, 300 mil dólares, porque ela gerou 500 mil, investiu 200 e ficou com 300, tá? Então esse é um indicador interessante, eu vou trazer o raciocínio de como nós iremos definir o tipo de empresa olhando esses dois indicadores. Então vamos lá. No mercado nós temos dois formatos de empresa, né? Nós temos empresas de valor, empresas de qualidade e empresas de crescimento. Para você que leu já o Value Investing, um livro sobre Value Investing, como por exemplo o Investidor Inteligente que está ali atrás, ele é com base em empresas de valor. Você estudar e compreender empresas de valor. Ele não aborda empresas de crescimento. Nas primeiras aulas eu trouxe alguns livros ali que me ajudaram como investidor e alguns deles sim você consegue entender um pouco mais sobre as empresas de crescimento. Tá? Então tem o Value Investing no mercado, que é muito falado, é justamente o estudo de empresas de valores, no qual você compra elas por um valor abaixo do que ela realmente deveria valer, tá? Então o que são empresas de valor? São empresas que pagam dividendos, tá? Normalmente elas são mais baratas, porque, pensa, o YouTube, Itaú. Então não tem para onde crescer, né? Então o mercado sempre trabalha dessas formas. Cara, qual a expectativa de crescimento dessa empresa? De uma Tesla, por exemplo, de uma Amazon, é muito maior do que Itaú, né? E por ter uma expectativa de valorização, de crescimento maior no longo prazo, Amazon e Tesla tendem a ser mais caras do que um Itaú, que já está consolidado e nem tem para onde crescer, tá? E normalmente, como eu falei, elas são mais baratas e elas investem menos em CAPEX. Por quê? Pensa, se a empresa ela não tem muito para onde crescer, por que ela vai... Minha cadeira tá fazendo barulho. Mas beleza, por que ela vai investir nela mesma, né? Se ela não tem espaço de crescimento, todo mundo já tem um banco no Brasil, né? Todo mundo aqui nos Estados Unidos já tem um banco. Não tem aonde JP Morgan, Bank of America crescer, né? Então mesmo se eles aprimorarem ali, investirem muito em CAPEX, isso provavelmente não vai ser, né, relacionado com o crescimento maior. Claro que a empresa vai ter que investir, né, para melhorar, para continuar ainda no espaço que ela acabou ocupando, mas não é um investimento tão elevado como as empresas de crescimento, que chegam até a ter lucro negativo, né, prejuízo no final das contas, por conta desse modelo de negócio. Tá? Lucro nada mais é do que quanto que fica para a empresa pagando aí os custos, as suas despesas, os impostos e tirando a sua depreciação, tá? E como você pode identificar uma empresa de valor? Normalmente empresas de valor, né, essas empresas mais consolidadas, ela tem um payout maior do que 55%. Por quê? Lembra do raciocínio? Se a empresa não tem para onde crescer, ela não vai pegar esse lucro que ela acabou gerando, né, esse dinheiro que ela gerou, e investir em CAPEX. Não, porque ela já está consolidada. Então o que ela faz? Ela pega e distribui dividendos. A empresa pode fazer duas coisas com esse dinheiro. Ela pode guardar no caixa dela, distribuir dividendos ou investir em outros projetos. Como essa empresa já está consolidada, já tem muito caixa, já tem muito dinheiro, não tem aonde investir, ela distribui dividendos. Então empresas que já estão consolidadas, empresas que investem menos em CAPEX, empresas de valor, no final das contas, têm um dividendo aí maior. Eu coloquei, quando você vê uma empresa, ela tiver o payout maior do que 55, pode ser que ela seja uma empresa de valor. Uma outra métrica para você identificar uma empresa de valor, isso aqui é crucial para você construir uma carteira que possa te oferecer segurança no longo prazo e ainda uma valorização, podendo pegar uma próxima Tesla, uma próxima Amazon, uma próxima Domino's Pizza também, que é o CAPEX dividido sobre o fluxo de caixa operacional. Eu normalmente busco ali, ó, entre uma empresa de valor, entre 0,1 e 0,49. Tá? O que seria isso? No 0,49, um exemplo, significa que a empresa gerou 100 mil dólares operacionalmente e investiu em CAPEX, né, ativos mobilizados, 49 mil dólares. Isso daí daria um CAPEX dividido sobre o fluxo de caixa operacional de 0,49. Tá? Por quê? Porque é baixo assim, né? Porque a empresa ela não vai investir muito em outros projetos. E uma empresa de crescimento, elas não pagam muitos dividendos porque elas têm para onde crescer, então elas não vão dar esse dinheiro para o acionista, elas vão guardar e investir em outros projetos. Normalmente elas são mais caras porque o mercado espera que elas venham a crescer mais e elas investem mais em CAPEX, né?
Como ela tem muito espaço para crescer, logo, ela investe muito mais em ativos mobilizados. Como você pode identificar? Bem, é simples, né? Uma empresa com payout baixo, que pague poucos dividendos. Eu coloquei ali menor do que 25, e uma empresa que venha a pagar mais, que venha a investir mais, ou um pouquinho menos, ou até igual do quanto ela gera operacionalmente. Nós podemos ver isso daí através do CAPEX dividido sobre o fluxo de caixa operacional. Um CAPEX dividido sobre o fluxo de caixa operacional de 1,1 significa que a empresa está investindo mais nela mesma do que ela está gerando nas operações. Isso é algo perigoso, né? Porque não faz sentido se é uma empresa, você tem uma empresa, gera 100 mil dólares aí das suas operações, mas você investe 110 mil dólares. Não faz sentido esse crescimento, não é algo sustentável. Então isso quer dizer que a empresa está se endividando, pegando dinheiro emprestado para conseguir investir. Não é algo sustentável, mas é um modelo de empresas de crescimento, o que não acontece em empresas de valor, porque empresas de valor elas já estão consolidadas, elas têm mais caixa, elas recebem mais dinheiro, dizendo assim, elas conseguem gerar mais caixa, porque já tem diversas vantagens, tá? Então, entendendo esse cenário, tá? Entendendo esse ponto de vista de empresas de valor e empresas de crescimento, o que eu quero trazer de raciocínio? Que grande parte ali, talvez 90% do nosso patrimônio, que nós definimos lá, isso aqui vai para renda variável, né? Que a gente falou lá no início de montagem de carteira, por isso tem que ter visto aquela aula. Grande parte desse montante que está destinado para a renda variável vai para a empresa de qualidade. Então você vai focar em REITs de qualidade, você vai focar em ETFs que tenham ações de qualidade, você vai focar em ações de qualidade, ações no final das contas de valor, né? Ações que pagam bons dividendos, que estão consolidadas no mercado, que têm um investimento dado o fluxo de caixa gerado um pouco mais equilibrado. Certo? Então, essas empresas que já estão há bom tempo no mercado. Aí você tem o Walmart, você tem a Chipotle, você tem o JP Morgan, você tem a Pfizer e diversas outras empresas aqui nos Estados Unidos, certo? Então, entendendo isso, saiba que nesse momento aqui, ó, é onde a gente vai acabar selecionando as ações que nós iremos estudar. Nós temos que sempre focar em pegar empresas mais de qualidade, mais de valor, e menos empresas de crescimento. Por quê? Porque uma empresa de crescimento, ela pode sim apresentar uma valorização muito forte no longo prazo, mas elas são mais perigosas, porque elas são mais alavancadas. Lembra que eu falei? Algumas elas até investem mais do que elas geram operacionalmente, então elas possuem muita dívida, isso é um pouco mais complicado. E claro, por elas poderem oferecer uma valorização maior, elas são mais arriscadas também. Então você tem que diversificar, não jogar só em Tesla, por exemplo, que é uma empresa de crescimento, não só jogar em Lemonade, que é uma outra empresa de crescimento aqui nos Estados Unidos, não só jogar em Google, e sim você colocar um pouquinho em cada uma, com a expectativa de, né, quando você acertar uma, você ter uma valorização que supra os prejuízos dos outros. Por isso você tem que ter aquela mentalidade de longo prazo, para se você só tiver 10% de lucro já sair, isso é uma loucura sem fim, tá? Então, aqui você vai pegar esses 11 setores, certo? São 11 setores que você pode acabar encontrando aqui quando falamos de investimento. Materiais básicos, serviços de comunicação, consumo cíclico, que são aquelas empresas que dependem do ciclo econômico. Consumos não cíclicos, que são aquelas empresas que não dependem do ciclo, vende independente se está em crise ou se não está em crise, como mercados, por exemplo. Energy não é de energia, aqui nos Estados Unidos, energy é mais para petróleo e gás natural. Financeiro, healthcare é de saúde, industrial, real estate, que é sobre... Tem até um vídeo no canal sobre isso, tá? Se você não viu, é interessante, falando dos setores do real estate, que é sobre ativos que estão ligados ao setor imobiliário. Tecnologia, provavelmente as empresas de tecnologia já são uma empresa ali que você... Já é uma empresa que você vai ter para crescimento na sua carteira. E o último é utilities. Utilities entra assim aí empresa de saneamento básico, empresas elétricas, enfim, tá? E um site para você fazer essa busca é o Finviz. Então você vai ter 11 setores e a ideia é você selecionar 2 ações de cada setor. Como uma economia nova e as pessoas estão participando dessa geração aos poucos, a ideia que eu falaria para você selecionar as 2 maiores desses setores. Então, como tem 11 setores, você vai selecionar 2, você vai ficar com 22 empresas. Vamos para a prática para compreendermos, tá? Esse aqui é o site Finviz, a gente já falou sobre ele, acho que 2 aulas atrás, dei o link lá, expliquei como é que ele funciona, então não vou passar muito tempo nisso aqui, certo? Vindo aqui em Screener, setor,
você tem os 11 setores, tá? Então vamos começar aqui sobre setor de tecnologia, que deve ser o que muita gente está esperando aí para ver. Se você clicar aqui em Market Cap, você filtra, e aqui você tá da maior para menor. Então eu pegaria duas, pegaria Apple e Microsoft, tá? Tecnologia seria isso. Aí você anota no caderninho, vamos lá, tem que fazer em todos. Utilities, uma impressionamento muito boa, não sei se ele vai filtrar por ela. Não, aqui só tem só pegou de energia, né? Enfim, pode ser. A Next Era é uma empresa muito boa e a Duke Energy, tá? Eu prefiro a Dominion, mas pode pegar essas duas então. Então já tem a Next Era e a Duke Energy, são outras duas empresas, então você seleciona essas duas e junto com Microsoft e Apple. Então anota no papel isso daqui, tecnologia, Microsoft e Apple, Utilities, Next Era e Duke, tá? Vai anotando. Vamos lá, Real Estate, American Tower com certeza, né? American Tower Corporation e Prologis, que é um segmento industrial aí, né? Os dois maiores REITs aí. American Tower é de infraestrutura, ele desenvolve, né, e aluga para torres de transmissão. Inclusive é pioneiro nessa questão de 5G, tá? Depois você tem aqui, vamos ver se vai abrir. Boa. Indústrias, vamos ver qual que nós temos aqui. Nas indústrias nós temos a United Parcel Service e a Honeywell, tá? Então você pega e anota essas duas aí também. Qual a gente tem depois de Healthcare? Johnson & Johnson, talvez? Johnson & Johnson e United Health Group, que é uma empresa de seguro, e é a primeira, Johnson & Johnson, né, nem tem que falar, vende consumos aí, vende, enfim, diversas drogas aí manufaturadas, tá? E aí você anota esses dois. Enfim, né, você vai fazer isso aqui com todos, vai anotar os dois, e depois o que você vai fazer? Não é para você prestar atenção agora se é crescimento ou se é valor, é só para a gente anotar as 22 empresas. Depois você vai entender brevemente sobre cada uma dessas empresas. Vai dar um Google, digita lá, Apple, o que ela faz? Vai lá no Wikipedia, lê sobre a Apple, lê sobre a Microsoft, lê sobre a Honeywell, lê sobre a Johnson & Johnson, lê sobre a Duke, enfim, lê sobre essas empresas, tá? E no final seleciona uma de cada setor. Um exemplo, digamos que você se identificou mais com Apple, então anote Apple. No setor de tecnologia você vai ter Apple. Na parte de healthcare, Gabriel, li Johnson & Johnson e li United Health. Eu não gosto muito de seguro. Vamos falar eu não gosto muito de seguro. Então eu preferia Johnson & Johnson, mas porque eu já conheço as duas empresas. Eu li brevemente sobre a empresa. Então, nesse ponto aqui, nesse terceiro passo, é para você só ficar com 11 empresas, tá? Ficou com 11 empresas? Agora a gente vai para a métrica. Gabriel, como eu vou saber se é uma empresa de valor ou de crescimento? E como eu vou saber se ela é uma empresa boa para se comprar ou não? Acabei fazendo um compilado aqui de métricas. Claro que o mercado é muito mais que isso, você tem que entrar a fundo, entender, mas isso aqui vai te dar um parâmetro para você entender se o negócio é bom ou não, tá? Então, para ações de valor, tá? A gente vai ter essas seguintes métricas aqui como exigência. Parte de dívida. Dívida líquida sobre EBITDA menor do que 3, tá? Com algumas exceções, como o caso dos REITs. Resultado financeiro dividido sobre EBITDA menor do que 15. Isso aqui eu vou fazer na prática com vocês, calma aí. Lucratividade, margem líquida maior do que 12, com algumas exceções, por exemplo, varejo, a Walmart, Target. Essas empresas, como elas são a uma concorrência maior, né, elas têm umas margens aí de 4%, tá? A receita crescendo no mínimo 20% nos últimos 5 anos. Né, uma empresa de valor, ela não cresce muito como uma empresa tipo a Amazon cresceu, sei lá quanto nos últimos 5 anos. Tesla deu uma explodida. Essas empresas de valor, como ela não tem muito para onde crescer, mas ela tem que continuar crescendo, né? Pelo menos um pouquinho, então eu coloquei 20% nos últimos 5 anos. Tem que ter também uma lucratividade estável ou crescente, tá? Ou que ela esteja crescendo, senão eu nem vou acabar aportando. Então, você vai fazer esse estudo nas 11 empresas que você já tem anotado. E o CAPEX dividido sobre o fluxo de caixa operacional ele tem que ser entre 0,1 e 0,49. E o payout maior do que 55. Se não for, pode vir a ser uma empresa de crescimento, tá? Então, só para a gente vir para a prática e compreender o que eu estou falando. Vamos pegar nesse site que fundamentei, tá? Do Eduardo Cavalcante, um ótimo site. Vamos pegar Johnson & Johnson, que era a empresa que a
que a gente viu, né, a top do segmento de saúde, de healthcare. Aqui você tem uma explicação, né, lembrando, traduz aqui a página. Foi fundada em 86, pelos irmãos Johnsons, e aí depois só um acabou assumindo, depois se uniram. É bem interessante a história da empresa. Então vamos lá. O que a gente pegou de exigência aqui? Dívida líquida dividido pelo EBITDA menor do que 3. Aqui, ó, você vê nesse pilar aqui, ó, tá? 0,3, então muito abaixo, né? A gente tá querendo 3,0, tá 0,3, perfeito, né? 0, 0, 0, empresa lindinha. Resultado financeiro dividido sobre EBITDA menor do que 15. Vamos lá. Resultado financeiro... Isso aqui nem tem o que falar, é muito mais abaixo. Onde é o resultado financeiro, Gabriel? Eu vou voltar para inglês aqui porque eu acabo me encontrando mais fácil. Opa, aqui. Resultado financeiro é essa coluna aqui. Então você tem um resultado financeiro de 20. Negativo. Então, sei lá, 20 dividido pelo EBITDA da empresa, que é 26 bilhões, velho. É absurdo. A empresa tem uma receita de 80 bilhões, entendeu? Não tem nem que falar dessas empresas, né? 23,374. Sei lá, isso aqui vai dar... Nem tem como ver isso aqui, né? Eu nem sei quanto dá. 200 dá 0, se for pegar aqui dá 0,01, né? Então muito abaixo do que a gente acabou falando. A gente pediu 0,15. Opa, calma aí, apressadinho. Lucratividade, margem líquida maior do que 12. Margem líquida 21. Aqui em 2017 teve uma coisa atípica aí da questão de imposto, mas é uma empresa que tem uma margem bem consistente aqui, ó. Então 21, para você provavelmente só vai aparecer os últimos 5 anos, mas tá ótimo pra gente ver. Então 21, passou também. Receita crescendo no mínimo 20% nos últimos 5 anos. Vamos ver a receita. Vamos pegar aqui desde 2015, ó. Ela saiu de 70 mil e veio parar aqui 82, mas teve o caso atípico do coronavírus. Provavelmente já estaria 84, tá? Então ele fechou 2019 em 4 anos com 82, dá mais ou menos aí 19%, né? 18%. Cara, eu acho ok, né? Dado que é uma empresa que tem uma receita de 80 bilhões, a gente tem que sempre, né, não ver uma regrona, mas ficar um pouco flexível quanto a isso. Mesmo não crescendo tanto, né, ela já é uma empresa gigantesca, não crescendo o que a gente acabou colocando de 20%, eu ainda acho que é uma empresa que passaria ok nessa métrica. Lucratividade estável ou crescendo, vamos ver aqui nos últimos 5 anos. 2015, 15.400, 16.500, 15.200, 15.200, quase 17. Então tá patinando, né? Como eu falei, teve esse resultado atípico em 2017, então a gente exclui aí por uma questão de imposto, nem vamos observar, tá? Então, pra mim é uma lucratividade muito ok. Agora vamos ver se é uma empresa de valor mesmo, através daquela métrica lá que a gente falou, CAPEX dividido sobre o fluxo de caixa operacional. Quanto que é? Deixa eu pegar aqui... Não, vamos pegar primeiro o payout, né? Payout maior do que 55%. Payout da empresa, 66%. Então já é uma métrica aí dizendo que é uma empresa de valor. Agora o outro que a gente quer descobrir é... Qual a métrica que a gente vai pegar? CAPEX dividido sobre o fluxo de caixa operacional. Vamos lá. Então, cadê o CAPEX? O CAPEX de 2019. Não fechou o ano de 2020, senão ficaria 12/2020. Então vamos ver o de 2019. O CAPEX, ele é 3 bilhões e meio aí. 3.498. Se a gente dividir isso daqui pelo caixa operacional, 416, vai dar aí 15%, né? 0,15. Então, está entre o limite que nós falamos. Então, Johnson & Johnson é uma empresa de valor interessante para nós termos em carteira, tá? Agora, se a gente for pegar uma outra que a gente viu, Microsoft, tá? A gente vai perceber que ela tá meio aqui, né? Paga 23%, 34%, perdão, payout dela é 34%, 33%. Então já não é uma empresa aí tão de valor quanto a gente estava buscando, né? Que é maior do que 55%. Apple, por exemplo, vamos pegar a Apple. Vamos ver a Apple aqui, ó, 25%. Entendeu? Mesmo o CAPEX dividido sobre o fluxo de caixa operacional sendo muito baixo, ela é uma empresa que não paga muito dividendo.
Então ela pode ser considerada uma empresa de crescimento, tá? E aqui, como a gente vai estudar uma empresa de crescimento? A gente tem que ver se o caixa gerado nas operações são positivos. O que é isso? Fluxo de caixa operacional. Positivo? É. Tesla, por exemplo. Vamos ver Tesla. Tesla acho que é o melhor caso aí pra gente conseguir entender sobre empresas de crescimento também. Claro que não é a maior empresa, né? Estaria fugindo um pouco, mas é uma empresa que o pessoal acaba falando bastante. Ó, fluxo de caixa operacional positivo. Ó, o dividendo. Ela nem paga dividendo, né? Olha o CAPEX dividido sobre o fluxo de caixa operacional. Se a gente for dividir um pelo outro, ó, 2.522 dividido por 4.349 dá 0,57, ou seja, é uma empresa de crescimento nítida, tá? Além disso, o que a gente tem que ver? Receita crescendo mais que a dívida, né? Vamos pegar o caso de Tesla, receita aqui estava 4 mil, aqui a dívida, ó. Então a dívida quase 3 bilhões de dólares e a receita 4 bilhões, depois 8,5 bilhões e a receita 7, então a dívida estava crescendo mais. Depois 12 bilhões e a receita 11, depois 13 bilhões de dívida e a receita 21. Então, nesse momento aqui já seria interessante a gente olhar para a Tesla, porque a receita começou a crescer mais que a dívida e ela começou a gerar caixa operacional. Inclusive até de 2018, se a gente for pegar aqui, ó, foi quando ela teve esse boom aqui, né? Agora na parte de Apple que a gente estava lá, vamos ver. Obviamente tem um caixa operacional, né? Gera caixa operacional. 270 bilhões assim de receita mesmo durante a crise, isso aqui é absurdo, né? Não tem nem o que falar da empresa. A receita crescendo muito mais do que a dívida, né? Não tem nem o que falar aqui da empresa como um todo. E claro, essas empresas de crescimento, quando você pega a Apple, você pega outras empresas também, como Tesla, você tem que ir a fundo nela. Você tem que entender um pouco mais sobre a empresa. Então você pode utilizar o formulário 10K para se aprofundar. Então selecionou aquelas 11 empresas, provavelmente só vai ter mais empresas de valor, né? Porque são empresas que já estão mais consolidadas, com exceção ali de Apple e Microsoft, tá? Ou alguma outra que você acabar encontrando. Mas se você quiser encaixar mais empresas de growth em carteira, como Tesla, utilize essas métricas, tá? Tem que ter caixa operacional positivo, tem que ter uma receita crescendo mais do que a dívida, tem que ter o CAP sobre o fluxo de caixa operacional entre 0,5 e 1,1, muito disso é muito fora da realidade, um payout de menor do que 25%, e depois você vem aqui no Investor Relation da empresa, estuda um pouco mais sobre ela. Vamos pegar a Tesla aqui, ó. Tesla. Vem aqui e estuda mais sobre ela. Entende a empresa, entende o que ela faz, entende, enfim, como ela está atuando. Você tem que estar a par sempre do que a empresa vem fazendo. Então, recapitulando, tem mais um ponto, né? Entendemos o tipo de empresa, pegamos 2 empresas de cada setor, então ficamos com 22 empresas, estudamos cada uma delas e excluímos uma, então ficamos com 11 empresas, uma de cada setor, vimos como estudar uma empresa de valor e vimos como estudar uma empresa de crescimento. Agora, todas as empresas, seja de valor ou de crescimento, você tem que acabar encontrando 2 a 3 vantagens competitivas dessa no mínimo para você ter em carteira. Você não quer ter uma empresa ruim, você quer ter uma empresa que tenha vantagem competitiva e assim ela consiga crescer ou, se for uma empresa de valor, se manter no longo prazo. Então, o primeiro ponto ali, né, que você pode acabar observando na empresa se for comprar, é acesso a matérias-primas mais baratas, né? Essa empresa ela consegue, né, ter uma certa barganha ali com o seu fornecedor, se ela tem alguma vantagem ali que proporcione para ela comprar a matéria-prima mais barata. Por exemplo, no Brasil nós temos a Grendene, que atua sobre toda a cadeia de produção, então ela mesma que acaba produzindo e, claro, isso sai mais barato. Pega a M. Dias Branco, que ela tem que pegar a matéria-prima, né, tem que importar o trigo. Ela foi afetada nos períodos atrás aí, porque ela teve que aumentar os seus preços por conta que a matéria-prima ficou mais cara. Tá? Então a Vale é uma empresa que tem acesso à matéria-prima mais barata. Grandes empresas, né, o Walmart, ela consegue ter uma certa barganha com o fornecedor porque é uma empresa gigante. Segundo ponto aqui, ela tem que ter uma patente à tecnologia proprietária, né, tem que ter um diferencial nisso, a fórmula da Coca-Cola, o Big Mac, o iPhone, né, isso daí são coisas únicas. Uma alta barreira de entrada, se você for comprar, por exemplo,
Johnson & Johnson. Johnson & Johnson tem muitas patentes, tem diversos pesquisadores, cientistas ali, laboratórios também desenvolvendo coisa. Então não é do dia para a noite assim que você decide, né, e cria uma Johnson & Johnson e concorre com a Apple. Não, é muita tecnologia que você tem ali por trás, muita coisa que tem que ser aprimorada. Por exemplo, a Microsoft, né? Pô, muita coisa de Excel, de segurança, de iCloud, não dá para você concorrer com ela do dia para a noite. O hábito da marca, né? Como por exemplo, vamos pegar aí Ambev, né? Ambev, todo mundo tem esse hábito aí da marca. Diageo que fornece produtos aí de bebidas alcoólicas. Custo por troca de serviço, a Microsoft já entrou aqui em 2 pontos, ó. Patente ou tecnologia proprietária e custo por troca de serviço. Por quê? Porque se você tem suas coisas ali na Microsoft, né, se você usa o Excel, você vai usar o quê? O Google, sua empresa usa Excel, não tem muitos mecanismos ali no Google, né? O PowerPoint, dá do Google, mas é meio complicado, a Microsoft tem muito mais coisas ali, e além disso você usa o Teams da Microsoft, você aloca todos os arquivos da sua empresa ali, para você migrar esses arquivos e jogar lá para Google Drive, é um mega de um trabalho. Então a Google Drive também tem essa vantagem competitiva, né? Porque se seus arquivos estão tudo no Drive, para você mudar é um puta de um trabalho, você até aceita pagar mais caro para conseguir ficar com esse serviço. Dificuldade em trocar por outro serviço, né, que seria justamente um monopólio. Google, porra, aparece Yahoo na sua cara, você grita, porque tu não quer ter Yahoo, tu não quer ter Baidu. Pior ainda, tu quer ter Google, né? Então até Google entra em muitos pontos aqui de vantagem competitiva, né? Escala. Escala é a empresa conseguir manter as suas despesas, né? Ou aumentar levemente e conseguir aumentar a sua lucratividade muito acima. Isso se tornou até mais fácil de perceber nessas empresas exponenciais que nós temos hoje. São 7 jovens ali, fazem um certo aplicativo, esse aplicativo bomba, como foi o caso do YouTube, tá? Então você vai pegar essas 11 empresas, vai estudá-las, ver se elas passam nessas métricas que a gente acabou fazendo, e depois veja se elas têm essas vantagens competitivas. Tem que ter no mínimo 2 ali, né? Claro, quanto mais melhor, mas isso acaba refletindo no preço e elas acabam se tornando mais caras. Eu espero que você tenha gostado. Esse foi o mega aulão aqui sobre escolha de ações. Isso é algo um pouco mais complexo, eu sei disso, mas pode ter certeza, tem gente cobrando por aí 500, R$1.000 para passar esse conteúdo e você tem aqui de graça, porque eu sei que você está fazendo parte dessa geração e está comigo nesse projeto. Usando a palavra conhecimento, aqui embaixo você consegue liberar um material, tá? E nesse material também eu quero deixar claro que amanhã, né, hoje dia 14, amanhã a gente vai acabar anunciando uma surpresa aí para quem quer conhecer um pouco mais sobre investimento no exterior, para quem quer conhecer como você vai fazer e buscar a segurança do dólar. Além de investir nos Estados Unidos, você tem que entender como você vai conservar o seu patrimônio. A ideia de anunciar esse produto é exatamente para você que já aprendeu durante essas aulas como construir uma carteira, como otimizar seus resultados, mas quer conservar ainda mais a sua carteira de investimento, mediante o risco Brasil, mediante o risco do real. Fechado, pessoal? Então eu espero que você tenha gostado. Muito obrigado aqui pela sua presença na sua jornada. Veja, reveja, compartilhe pelo seu amigo. Foi uma jornada incrível aqui. Eu agradeço demais por você estar fazendo parte dessa geração. Vamos ter muitas coisas até o final desse mês. Então vai me acompanhando no meu Instagram, que está aqui embaixo no vídeo. Grande abraço, eu vejo você numa próxima.